dia. Bom dia! Hoje preso o pastor Adriano para assumir a aula hoje. Eu sei que vocês já estão esgotados de ouvir minha pessoa. Chamo agora o pastor Adriano para estar aqui juntamente conosco para poder dar continuidade às nossas aulas de teologia sistemática. A gente está dentro dos profetas maiores, como já falamos no início da aula passada, né? E agora vamos entrar nos profetas menores, né? Que será o Oséias, o Joel, o Amós e o Obadias, né? E peço aos irmãos que toda pergunta que tiver, os irmãos redigem ela bem bonitinha, ou seja, escreva e deixe lá no grupo, ou se não mande áudio, porque o tempo está muito curto e também o pastor Adriano ele tem uma pedagogia um pouco diferente, né? Os irmãos estão acostumados comigo de levantar a mão na hora da aula, só que também o irmão me pediu isso, né? Que ele desse toda a aula e no final, quando você estiver na sua casa, tudo certinho, anota, leva para sua casa, lança lá no grupo, que se a gente saber, a gente vai estar respondendo. Se nós não soubermos, vamos procurar alguém que sabe para que possa dar a resposta bem plausível para os irmãos. Pastor Adriano, em nome de Jesus. Saudamos a igreja que eu Pai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Talvez a gente não entenda o porquê, né, que algumas pessoas têm um método diferente, né, de estar dando aula, mas por que eu não permito perguntas? Porque a pergunta ela toma muito tempo, quando ela não está no contexto, né? E quando ela não está no contexto daquilo que nós estamos aprendendo, né, eu sou obrigado a responder algo que não vai fazer sentido dentro do contexto de aula, tá? E tem muita coisa que a gente pergunta às vezes por curiosidade, e a curiosidade ela não nos leva ao aprendizado, né? O aprendizado, ele, na minha opinião, é leitura da Bíblia, você ali, o questionamento ser levantado pelo próprio Deus dentro do seu coração, porque a própria Bíblia vai responder para você, tá bom? Então você vai notar que eu tenho perguntas aqui no compilado que eu fiz sobre esses 4 profetas. Nós temos que entender que não dá para explicar tudo, o tempo ele é demasiado, tá? Pequeno para poder explicar um a um no seu contexto de fato, tudo aquilo que aconteceu, né, biblicamente falando. Então, qual é o método adequado para você que está querendo fazer, se formar, ter um curso teológico, mesmo que seja básico ainda, para que você tenha uma estrutura? É a leitura da Bíblia, tá? Então tire tempo para ler a Bíblia, tá bom? Tudo que vier depois é sobre. Mas quando você lê a palavra de Deus, você vai conseguir entender o contexto, o próprio Espírito Santo vai te ajudar nisso, tá? E aí é um conjunto, porque aquele que foi levantado por Deus para ensinar, vai fazer com que tudo faça sentido no momento da aula, né? Então se você não tiver esse esforço teu na sua casa ou no momento, isso aqui deixa de fazer sentido. Entendeu? Amém? Amém. Se você não tirar tempo para estudar na sua casa a Bíblia, isso aqui que a gente faz aqui não tem sentido, né? Porque, por exemplo, se levantar uma pergunta, talvez você demore para responder. Isso significa, isso nos põe à prova de que às vezes nós não estamos fazendo a nossa obrigação como homens e mulheres de Deus, tá bom? Então, vou dar um conselho para você mais uma vez. Acredito que o presbítero tenha dito isso na escola, que é importante que a gente estude a palavra de Deus, tá? Eu quero iniciar com dois textos bíblicos. O primeiro está aqui em Amós, no capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Amém? Vou repetir de novo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Há uma confusão muito grande hoje dentro da igreja do Senhor Jesus. Uma confusão tremenda do que é ministério profético e do que é dons espirituais que geram a profecia, revelação. Profeta, ele não é
isso. Ele também pode atuar nesse patamar, mas ele não é isso. O ministério profético ele vai muito além de uma revelação momentânea e tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente não tem discernimento espiritual, nós acabamos aceitando qualquer tipo de profecia e acabamos dando direção para a nossa vida sem de fato Deus ter falado conosco. Por isso o discernimento espiritual ele deve estar nas suas orações. Os pedidos deve ter nas suas orações. Senhor, me dê discernimento de espíritos, para você entender quem é que está atuando, para você entender quem é que está falando, tá? Deixa eu contar só uma historiazinha para que você entenda o que é uma revelação, tá? Eu estava num grupo de pessoas e ali chegou um casal desesperado. Quando esse casal desesperado chegou, Deus me tomou e falou comigo claramente 3 coisas. Primeiro, o que estava acontecendo. Segundo, o que estava acontecendo com eles naquele momento, no presente. E terceiro, o que Deus iria fazer. Isso é uma revelação, tá? O profeta, o ministério profético é diferente. Deus chama o homem de Deus, separa ele. Note bem uma coisa: há uma separação. Você vai ver em todo o processo bíblico, em todo o ensino, como o presbítero tem ensinado, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. E profeta menor é menor por quê? Não é por causa da importância dele, é por causa da extensão ministerial, tá? É por causa somente disso, de extensão, não importância, porque ambos tiveram tanta importância quanto os outros, os maiores, tá? Então o que acontece? O profeta ele é separado por Deus, e Deus lança sobre ele o seu espírito, e Deus chama o profeta para conversar e revelar aquilo que está acontecendo de fato com o povo de Deus. E o profeta traz o que? Não traz uma revelação, ele traz direção. De que forma? Condenando aquilo que está acontecendo, que está literalmente tirando o povo de Deus da direção e da intimidade com Deus. Então o profeta ele não traz uma revelação momentânea para resolver o problema, ou para dizer algo, ou para fazer com que a coisa aconteça, ou dar uma confirmação daquilo que você está buscando em Deus. O profeta ele traz uma direção séria. Primeiro ele condena aquilo que está freando a igreja. Primeiro ele condena o porquê. Ele traz o porquê que Deus o levantou, né? Para depois ele trazer a solução. E nem sempre um profeta, quando se levanta, ele vai trazer boas palavras, tá? Nem sempre um profeta, quando é levantado, separado, profeta de verdade, ele não vai trazer muita coisa boa. Naquela época, eu não sei se o presbítero já comentou aqui, mas naquela época, quando o profeta chegava numa cidade, ele era temido. O peso e a responsabilidade do profeta era o homem que carregava a voz de Deus. Por isso que o púlpito, por isso que nós, homens de Deus, e nós que estamos nos formando em Cristo, quando abrimos a boca para pregar, para anunciar, temos que tomar muito cuidado e levar muito a sério isso, né? Nós não estamos aqui, Deus não massageia ego de ninguém, porque o ego não vai para o céu, tá? Então o que Deus faz é transformar, alinhar o coração do seu povo em direção ao propósito, a terra prometida. Simples assim, e tão difícil como a Bíblia nos descreve, amém? Mas para explicar melhor, eu gostaria de chamar o presbítero aqui em relação a uma pergunta que talvez você já tenha feito, tá? Por que existem apóstolos? Por que existem pastores? Por que existem evangelistas? Por que poucas igrejas têm os mestres e quase nenhuma igreja tem profetas? Por que separa, unge, consagra o evangelista? Por que separa, unge, consagra pastores? Por que separa, unge, consagra os apóstolos, mas o mestre
e o profeta não. Você já viu em alguma igreja, por exemplo, você chegar e aquela igreja é literalmente direcionada, quem está no púlpito é um profeta? Nós colocamos o título de forma superficial do que de fato ele significa. Hoje, o ministério profético, ele não existe mais. Existem dons, e olha lá ainda, na igreja, fluindo. Né? Falou em línguas. Começou a ter uma intençãozinha ali. O emocional começou a ser ativado. Pronto. Deixa eu falar. Profeta, ele não fala na emoção. Ele fala na razão da situação. Ele vem para confrontar e transformar aquilo em outro lugar, de outra forma, para que a vontade de Deus se cumpra. Né? Então, por exemplo, eu já vi várias vezes na igreja pessoas levantarem, falarem, liberarem palavras, sem de fato, não sabe quem é a pessoa, não conhece, porque não tem discernimento. Falar um monte de besteira que não tem nada a ver com Deus. Né? Então assim, vi também vários homens intitulados profetas que na verdade não são profetas. Mas a pergunta é, por que não existe profeta hoje na igreja? Ministério profético. Por quê? Né? Eu gostaria que o presbítero, que tem um conhecimento muito mais avançado sobre isso também, pode nos ajudar hoje, né, a respeito disso. Por quê? Porque isso é muito sério. Nós estamos falando de profetas aqui. E eles sofreram em suas vidas a responsabilidade ministerial. E de forma, assim, terrível. Tá? Mas por quê? Por que não existem profetas hoje? Primeiramente, né, os profetas não existem como antigamente. Primeiro, os homens, o seu ministério, por sua vez, decidiram também de não ungir pessoas como profeta. Outra coisa com respaldo bíblico, né? Não existe profeta que nem antigamente andando para cima e para baixo, mas o ministério, ou seja, o dom, né? O dom ainda existe. Isso não pode deixar de existir, porque se não tem profecia na igreja, a igreja morre. Não estou dizendo que a igreja deve viver de profecia, não. A igreja deve viver da palavra. Outra coisa, o dom do mestre também, né? Muitas vezes não é reconhecido por causa também dos homens, né? Existem pessoas que têm chamado de mestre, de fato é mestre. E o que o pastor falou aqui é muito importante, a questão de tem um homem que está lá no púlpito, ele é o pastor da igreja, só que de fato ele tem um ministério profético e não flui. Cada qual no seu quadrado. Por exemplo, botar um profeta para pastorear, ele vai matar toda a igreja. Botar um mestre para evangelizar, vai ser um fracasso o evangelismo. Então, acredito eu, se cada homem saber qual é a sua função, tudo ficará mais fácil, né? Amém, amados? Então a questão toda está literalmente, que eu entendi o presbítero dizendo para nós, que está na esfera humana. O homem decide quem põe no altar. E isso é muito grave. Eu decido quem eu consagro. Eu decido quem eu separo. Sem uma direção prévia de Deus. Eu vi muitos homens de Deus sendo literalmente colocados em posições que na verdade não deveriam ter colocado. Que não era a direção de Deus. Mas porque é amigo do pastor, ou porque é uma pessoa legal, bacana, ou porque só tem uma característica. Isso não define ministério. O que define ministério é chamado. E sabe quem é, por incrível que pareça, e nós temos respaldo bíblico, eu não vou entrar nisso agora, mas só para a gente poder entrar aqui nos profetas menores, é que quem confirma ministério é o próprio povo. Quem confirma ministério é o próprio povo. Você vai ver quando o povo de Deus, que está em Deus de fato, rejeita, e quando o povo de Deus aceita. É o povo de Deus. E isso é mostrado principalmente com o povo de Israel.
né? E nós temos uma palavra de Deus que vem soando nesses últimos dias, que antecedem a vinda do Senhor Jesus, é que nós estamos, nós não, né? Eu não, mas a igreja e muita gente está escolhendo pastores segundo as suas próprias concupiscências. Sabe o que significa isso? Eu não vou ficar aqui nessa igreja porque o pastor não fala o que eu quero ouvir. Eu não vou ficar nesse ministério porque esse ministério é assim ou é assado. Eu não vou ficar nesse ministério porque aqui eu não posso fazer nada. Entendeu? Quando Deus traz alguém, quando Deus levanta alguém, quando Deus faz alguém, é para o quê? É para literalmente crescimento espiritual da igreja. Irmãos, nós não estamos, nosso ministério aqui na terra é fazer simplesmente o que Jesus mandou. Não tem segredo. Não tem segredo. Há tanto um negócio, não tem segredo. O segredo é há tanta coisa para se fazer dentro da igreja e pouco se faz fora dela. Uma pergunta, se eu fizer para você que está aqui estudando, se você souber me responder, glória a Deus por isso. Por que você está aqui? Por que você está aprendendo? Onde é que você vai colocar isso? Qual é a finalidade de você estar aqui sentado, levantar cedo no domingo de manhã, você trabalha a semana inteira? Para que você veio nessa escola, está frequentando essa escola? Você tem um propósito, você reconhece o propósito de Deus, ou você quer só conhecer sobre Deus? Porque os profetas ensinam nós que não é sobre, é relacional, né? E você vai ver isso agora. É relacional. Deus não quer que você conheça sobre Ele, mas Deus quer que você se relacione com Ele. Porque é no relacionamento que você conhece as profundezas de Deus e a liberação do que Deus tem para a tua vida, propósito para a tua vida, ministério para a tua vida. Se nós entendêssemos isso, a igreja estaria muito maior. Por exemplo, nós queremos ser usados por Deus e não lemos a Bíblia, certo? Um ponto. Segundo ponto, nós queremos fazer a vontade de Deus e não somos submissos àquilo que Deus nos coloca para que Ele mostre a direção para nós. Nem sempre, irmãos, o que Deus coloca na tua mão, que você fala, não, isso aqui não é para mim. Essa é a base estrutural daquilo que Deus quer fazer através de você. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e a nossa vontade, ela não é agradável a Deus. É a vontade de Deus que ela é perfeita e agradável. Então nós colocamos a obra de Deus como algo pesado. Nós colocamos a obra de Deus como uma carga fora, cansado. Eu de verdade eu não consigo entender, porque eu já passei por essa estrutura que muitos aqui dão desculpa que estão passando. Eu vivi 12 anos nessa terra, eu era pastor nessa terra, eu vivi aqui, eu pastorei pessoas, eu conheço o sistema. Então falar para mim que não dá, desculpa, é muita desculpa. Dá sim, porque eu levantava às 5 horas da manhã todos os dias e chegava em casa às 1h30 da manhã. E quando tinha compromisso na igreja eu estava lá, porque eu tinha duas responsabilidades. Eu tinha minha responsabilidade ministerial e tinha minha responsabilidade com o meu trabalho. E não era pesado para mim não. Pesado era, sabe o quê? Faltar o dinheiro. Pesado era, sabe o quê? Viver uma vida desregrada, sem Deus, no inferno. Isso era pesado e eu não sabia. E quando alguém bateu na minha porta e falou assim, a tua vida vai mudar porque você vai ser uma voz de Deus. Então precisa de você aí fora. Precisa de você menos cansado e mais grato a Deus para fazer a vontade de Deus aí fora. Você precisa ser um profeta lá fora. Você precisa abrir a sua boca daquilo que você aprende lá fora. É isso que Deus quer da tua vida. Isso aqui é só um contexto daquilo que vai acontecer no céu. A obra não é dentro, é fora. A obra nunca foi dentro da igreja. Nós queremos fazer tanta coisa e muitas vezes não sabemos nem como fazer as coisas. Porque achamos que sabemos, mas na verdade Deus quer o quê? Um coração mais entregue, um coração mais humilde, um coração mais sensato diante de Deus, falando, Senhor, me ensine. Glória a Deus. Eu sou de verdade. Não estou falando estou falando nós. Nós somos a melhor parte da criação de Deus.
e levantou você para ser boca de Deus nessa terra. Então, enquanto você está pisando nesta nação, apesar de você talvez não gostar dela, enquanto você está aqui nesta nação, apesar de você não contribuir, está louco para ir embora, eu vou dizer uma coisa para você: profetize bênção sobre esta nação, porque é daqui que você está comendo, é daqui que você está colhendo, é aqui que você está vivendo nesse momento. Então use os seus lábios para profetizar bênção, profetize sobre esta nação, porque esta nação necessita ser salva, esta nação necessita de boca profética. E a igreja, por muitos anos, se acovardou da responsabilidade. Jovens com talentos, jovens com ministérios proféticos estão nascendo dentro da igreja. E nós precisamos ativar isso no coração desse povo. Homens e mulheres que falam no Nihongo. Não quero ficar tudo bem, não fique, mas faça. Porque quando você planta, você colhe. Pode ser que você não colhe aqui, pode ser que você saia daqui e colhe em outro lugar, não tem problema, mas deixa Deus te usar, amém? Deixa Deus te usar. Nessa introdução básica que eu disse aqui agora, deixa Deus te usar, foi assim, será com os profetas? Por exemplo, Oséias. O que você conhece do profeta Oséias? Oséias significa, não vou falar no termo no hebraico aqui, porque isso aí eu vou deixar com o homem ali, tá? Não conheço essas coisas não, tem que, né? Mas vamos lá, Oséias. Qual é o texto bíblico que você conhece do profeta Oséias que você sempre declara ele? Quem sabe? Agora eu estou perguntando para me responder. Qual é o versículo mais usado do livro do profeta Oséias? A história dele com a prostituta. Está aqui, ó. Está aqui. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A razão pela qual o povo estava sendo destruído é porque não tinha. E se eu não me engano, na origem da palavra conhecimento, me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Na origem da palavra conhecimento não está falando de conhecer sobre, está falando de se relacionar. É isso? Se relaciona. Como é que é o nome? Iatá. Você conhece a Deus? Iatá. Iatá. Esse negócio é chique. Iatá. Conhece a Deus, ô pastor? Iatá fala. Iatá. Não vai chegar lá. Amém? Então eu trouxe um compilado aqui para vocês, porque a gente não tem muito tempo para poder ensinar tudo. Eu vou ler, tá? Iatá. Amém? Qual é o contexto histórico do profeta Oséias? Oséias exerceu seu ministério no reino do norte, Israel, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá, e de Jeroboão II em Israel. Esses outros reis estavam no reino de Judá. Seu ministério durou aproximadamente 25 anos, situando-se no período final da independência do reino do norte, Israel e Efraim, pouco antes da queda de Samaria para os sírios em 722 a.C., tá? A localização era o reino do norte, Israel e Efraim, que era o primogênito, próximo ao fim do reinado de Jeroboão II, que foi um péssimo rei para Israel. Estou certo até aqui? Posso continuar? Qual era a situação do povo na época ministerial do profeta Oséias? O povo havia trocado o Deus da aliança pelo culto a Baal. Amém? A adoração baálica envolvia festas com rituais de prostituição. Olha a decadência espiritual da época. Altares para os lugares altos, bezerros de ouro, aquilo que nós já vimos aqui em Betel e Dan. A prosperidade material no reinado de Jeroboão II. Uma capa, uma falsidade, porque no fundo
né? Sabe aquela capa? Você já viu gente muito rica, mas está numa miséria? Era assim que o povo de Deus estava. Enganou o povo. Os ganhos econômicos mascaravam uma podridão espiritual violenta e profunda. A idolatria não era apenas religiosa, era uma traição ao relacionamento da aliança com Deus. Por isso Oséias usa uma metáfora do casamento com uma prostituta. Você quer ser profeta? Cadê a Marília aí? Você quer ser profeta? Não, quero não. Amém? Israel era a esposa infiel que havia abandonado o marido fiel ao Senhor. Quando Deus chama o profeta Oséias e traz ele para essa dimensão, Deus mostra uma mulher prostituta. Agora, imagina, eu quero trazer isso na condição de hoje. Vamos trazer isso para a realidade de hoje. Imagina Deus levantando um profeta e falando para ele casar com uma prostituta, para ele mostrar como é que a igreja está vivendo na presença dele. E deixar esse homem no altar. O que acontece com o povo? Vai sair o padrão dele, vai se desviar, vai botar a boca na internet. Sabe, irmãos, existe uma capa de santificação que não é santificação de verdade. Erguer a mão para o alto, falar em línguas, isso não é ser santo. Santificação vai além disso. Porque a santificação não está no quadro que é exposto. A santificação está no quadro que ninguém vê. É onde ninguém vê que você... E o diabo ele é muito estratégico nisso. É onde ninguém vê que você pode se identificar em relação ao quanto da santidade de Deus você tem na sua vida. Apesar que eu não entendo, eu aprendi isso muito claramente, eu não entendo que quando a santidade de Deus nos toma, ela toma por 30% da minha vida, 20%, 10%, não. Ou eu deixo, ou eu não deixo. Não tem como andar junto. Então existe uma máscara violenta hoje, também nos dias de hoje. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse algo muito interessante, que faz com que nós possamos discernir algumas coisas sobre o reino de Deus na terra. Ele disse assim: nem todos que me chamarem de Senhor herdarão o reino dos céus. E olha só, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Senhor, nós fizemos milagres em teu nome. Desculpa, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Isso é muito sério, porque nós temos o entendimento de que você concorda comigo ou não? Presbítero, me ajuda agora, hein? Agora eu preciso da tua ajuda, hein? Se Jesus está falando isso, significa que há possibilidade de expulsar demônio sem estar num relacionamento com Deus? Sim. Há possibilidade de fazer milagres sem estar num relacionamento real com Deus? Há possibilidade de profetizar sem estar num relacionamento com Deus? Sim ou não? Sim. Esse sim está sem convicção. Vamos lá? Você acredita nisso ou não? Sim. Quantos acreditam? Levanta a mão, por favor. Quantos não acreditam nisso? Levanta a mão. Então há possibilidade sim de haver pessoas no nosso meio que vão falar, porque quem tem poder? É a pessoa ou é o nome do Senhor Jesus? É o nome de Jesus. Agora eu vou te dizer uma coisa, tem tanto crente com medo até de chegar perto de quem está endemoniado.
Por quê? Porque entendeu que o mundo espiritual não é emocional. E quem tem autoridade não é ele, é o nome a qual ele serve, a qual ele entregou a sua vida. Aliás, no caso, que ele de uma certa forma se relaciona. Então o que nós precisamos entender? Que tirar essa máscara da igreja hoje, através do conhecimento da palavra de Deus, porque nós, quando declaramos esse texto bíblico, nós declaramos só parte A dele. Abra para mim aí nesse versículo, por favor, presbítero. Só que aqui tem um contexto muito mais profundo. Meu povo perece por falta de conhecimento e nós paramos por aí. Mas o versículo continua. E é aí que tem que trazer o temor. O que está escrito? Meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento também. Porque meu povo perece por falta de conhecimento, dá a impressão que não está sendo ensinado direito, não é? Mas a palavra do Senhor está dizendo que tu rejeitaste. Por isso, conhecimento também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. viu? Deus não só vai esquecer do que Ele tem contigo, mas vai esquecer da tua geração. Só quem não veio no teatro ontem Ensaio. é para ir para o ensaio. Aqui tá? Aqui do lado. Desculpa, pastor. Imagina que isso. Quem não veio no ensaio ontem é para ir ali do lado. No ensaio. Amém? Então, irmãos, é muito séria a falta do conhecimento, ou seja, do relacionamento. Isso vai não só pegar nós, mas também vai se estender para a nossa geração. Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, tá? Então nós entendemos que a situação espiritual do povo era de prostituição, era de, literalmente, de um distanciamento de Deus tremendo. Qual era o problema principal que esse profeta Oséias enfrentou? O problema central não era apenas a idolatria em si, mas a falta do conhecimento de Deus, que é o que nós falamos agora, tá? O sacerdócio havia falhado em instruir o povo. Sem a palavra de Deus como bússola, o povo perecia em suas próprias escolhas. Foi o que nós acabamos de dizer aqui. Sem a palavra de Deus não tem como dar direção. Então o profeta, o maior problema era essa falta de conhecimento, essa falta de palavra, sacerdócio sem compromisso. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 5, vai falar do sacerdócio real, certo? No capítulo 5, talvez, eu acho que seja aí, vai falar que Deus nos chamou como sacerdotes, reis e sacerdotes. Reinaremos com Cristo, estamos reinando com Cristo, afinal de contas Cristo reina, amém? Num patamar diferenciado, porque ainda estamos nesse corpo que não é glorificado, porém Ele nos chama de sacerdócio real, santo, ou seja, Ele atribui a nós, escolhidos por Ele, chamados por Ele, como aqueles que intercedem. Entende isso? Então eu e você precisamos entender que não ficou só na esfera desses profetas aqui, mas que nós temos essa extensão sobre nossa vida ministerial a partir do momento que entendemos o propósito de Deus da nossa vida, como sacerdócio. Só que esse sacerdócio precisa ter, de fato, relacionamento com aquele que o chamou. Guarda isso na tua vida. Se você tem relacionamento com o teu chamado, se você tem relacionamento com o que você faz na igreja só, se você segura isso a 7 chaves como se fosse só teu,
não vai dar fruto, vai ser luta o tempo todo. Sabe por quê? Porque o que Deus confia em nossas mãos, Ele não tira. Deus, quando Ele confia em alguma coisa, por exemplo, como é que Deus vai me desconsagrar agora? Vai deschamar, vamos dizer assim. Eu chamei o Adriano, separei ele. Eu chamei o Vitor, separei. Eu chamei o Tiago, separei ele. Eu chamei os irmãos, o diácono, o evangelista, separei ele. Chamei os evangelistas, separei eles. Deus vai desfazer isso? Onde é que eu encontro essa autoridade minha? Dentro do chamado que Ele me chamou. Então eu preciso me relacionar com Ele, entender que eu tenho um dom sobre a minha vida, que Ele mesmo colocou, baseado no que Ele me chamou, para que eu possa fazer o quê? Reinar com Ele. De que forma? Dentro do propósito dele. Então o propósito do profeta Oséias aqui era trazer na consciência do povo o que estava acontecendo com eles. E Deus faz o profeta Oséias viver isso em seu próprio ministério, em sua própria vida. Né? Fazendo com quê? Fazendo assim, ó. A mensagem de Oséias era paradoxalmente a mais terna e mais severa dos profetas do século 8. Deus não abandona Israel, apesar de toda a infidelidade. Eu não sei se eu disse aqui uma vez, eu vou dizer. Quem não entendeu que a base de toda a estrutura divina é o amor, precisa aprender um pouco mais. A essência real do Deus que você entregou a sua vida é amor. Ele não tem outra direção, é o amor. Dentro desse amor, Ele trabalha com a justiça. Sem amor não tem como ter justiça, irmãos. A justiça opera no amor e não fora dele. Entendeu? Não tem como ter justiça sem amor. Não tem como ser justo sem amor. E eu e você já vivenciamos isso. Quantas vezes erramos e quantas vezes Deus esteve com seus braços abertos para nós. Não é verdade? E aqui não é diferente com o povo de Israel. O desejo de Deus, o fundamento real de tudo ali era: eu quero vocês de volta. Eu quero vocês de volta com a minha aliança. Eu quero vocês de volta para mim. Eu quero continuar construindo o meu propósito na vida de vocês. Então, Deus faz o quê? Chama um profeta para ele se envolver com uma prostituta para mostrar ao povo de Israel que era assim que ele estava vivendo. O profeta sofre na sua carne a dor de casar com uma mulher infiel. A mensagem era na vida dele. A mensagem não era fora da vida, do contexto de vida dele. A mensagem Deus escolheu Oséias para falar assim: você vai viver isso. Olha como o meu povo está. Você vai chorar. Você vai sentir a dor. Você vai sentir a dor do desprezo. Você vai sentir a dor da traição. Você vai sentir a dor de tudo que eu estou sentindo em relação ao meu povo. Então foi esse a grande mensagem de Deus para Israel através da vida do profeta Oséias. Tá? O caso de Oséias com Gomer, sua esposa, e se eu não me engano, Gomer tem um significado que na origem é nada, né? Alguma coisa assim, desqualificada, né? Imagina isso. Casou, ó Deus dizendo para o povo: casei a minha noiva, a minha mulher, é desqualificada. É sério demais. E é por isso que Jesus chamou você, meu irmão. Por isso que Jesus te colocou onde você está. Para que você seja a boca de Deus. Para que nações, pessoas, vidas sejam impactadas por esse amor divino. Nem sempre o que você sofre é maldição. Nem sempre o que você sofre é maldição. Às vezes Deus permite acontecer coisas na sua vida para que literalmente Ele possa resgatar outros, que ninguém tenha desculpa de nada. E há muita gente precisando ser resgatada aí fora. E nós precisamos nos colocar como homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor. Amém? Pastor, eu queria
puder falar agora. Lá ao longo da história, em Coríntios, fala que o mais importante é o amor. Fecha a conclusão que o senhor está falando sobre Oséias, né? Assim, dentro do contexto. Se você não tiver o amor, nada vai adiantar. É porque nós não queremos sofrer. A realidade é que se você disser para mim que amor não tem sofrimento, desculpa, eu não sei que amor você está falando. Amor, ele é sacrificial. Preste bem atenção. Vou ajudar o pastor na oferta hoje. Amor sacrificial é o único amor que tem resposta de Deus. Em todo o contexto de sua vida, quando você faz com amor sacrificial tudo, tem resposta de Deus. E tem gente que vive isso e às vezes nem entendeu isso ainda. Mas o amor que você vive de forma sacrificial é o amor correspondido de Deus. Sabe por quê? Porque você sofre o que ninguém quer sofrer. Imagina esse profeta falando: Deus, você está tirando uma onda na minha cara? Casar com uma prostituta, tanta mulher bonita aí, tanta mulher perfeita. Tu é santo, não vai casar com uma prostituta? Qual era a fidelidade do profeta com Deus? Já pensou se esse homem fala assim: não, vou casar não? O que você acha que ia acontecer com ele? Deus não é amor? E qual é a base do amor de Deus? O Senhor Jesus disse isso, para a gente facilitar: aquele que ama e obedece às minhas, esse é quem? Me ama. Propósito do ministério do profeta: Oséias foi enviado para expor profundidade de traição de Israel, revelar a dor de Deus, do Deus traído, e anunciar que o amor divino é mais forte do que o pecado humano. Ele deveria confrontar o sacerdócio corrupto, chamar o povo ao arrependimento genuíno e revelar que Deus não queria apenas rituais, queria o coração. Amém? Seu ministério também tinha uma função de memória, relembrar ao povo as origens da aliança no Egito e no deserto, onde Deus havia sido fiel, mesmo quando o povo não era. Amém? Uma pergunta central desse estudo sobre o profeta Oséias: se Deus conhece toda a nossa infidelidade, por que Ele não simplesmente nos abandona? Fica essa pergunta para você responder lá no WhatsApp e perguntar para o presbítero, que ele vai responder para você. Amém? Se Deus conhece toda a nossa infidelidade, por que Ele não simplesmente nos abandona? Capítulo 14, versículo 4 do mesmo livro de Oséias: eu curarei a sua infidelidade e os amarei livremente, porque a minha ira se retirou deles. Esse é o Deus que você serve. Amém? Glória a Deus. A ignorância da palavra destrói igrejas e famílias. O sacerdócio que fala em ensinar produz um povo que perece. Pastores e líderes têm responsabilidade de instruir, não apenas celebrar cultos. Amor de Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis. A teologia de Oséias é o fundamento para entender a graça em Cristo. Deus vai ao encontro do pecador e resgata pelo amor, não pelo mérito. A prosperidade sem fidelidade a Deus é ilusória. Uma nação prospera economicamente pode estar em ruína espiritual. A nação que prospera de forma econômica pode estar em ruína espiritual. O sucesso material não é garantia do favor divino. Deus quer relacionamento, não religiosidade. A igreja que preserva formas e rituais sem intimidade com Deus está no mesmo erro de Israel. A pergunta de Deus ainda ressoa: onde está o teu amor de outrora? Amém? Mais uma pergunta que fica para você fazer para o presbítero Vitor no WhatsApp do grupo. Amém? Todos entenderam até aí o profeta Oséias? Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos, porque não dá para esticar, irmão. Eu já passei do tempo dele, na verdade. Tá? Eu vou para Joel ainda.
Joel, o profeta Joel, vamos lá, que significa Javé é Deus, tá? O versículo chave desse livro é aquilo que nós conhecemos do avivamento, aleluia, né? Qual que é o versículo? Quem sabe? Isso, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda carne. Parte A do versículo, né? Vamos entender isso. Joel exerceu seu ministério no Reino do Sul, em Judá, com foco especial em Jerusalém. Seu livro não menciona um rei, mas faz referência a sacerdotes. Note isso. Anciãos e ao povo. E o que é típico do contexto pós-exílio. A datação mais aceita situa Joel no início do século V a.C., após o retorno do cativeiro babilônico. Note que Oséias estava no ano 8, certo ou não? E aqui nós fomos para o século V. O que significa isso? Que quanto mais perto de Cristo, menor vai ficando o tempo, tá? Vai diminuindo, tá bom? Não vai aumentando, tá? Judá não era mais um reino independente, estava sob o domínio persa, integrada a satrápias regionais, ou seja, os sátrapas, ou o que significa governo regional, tá? O templo havia sido reconstruído, mas o entusiasmo dos primeiros dias havia esfriado. A comunidade judaica era uma pequena etnia dentro de um vasto império multicultural, tá? Sua situação política era domínio persa, sem monarquia, liderança e sem liderança sacerdotal, tá? A liderança aqui era sacerdotal, na verdade, desculpa. Qual era a situação espiritual do povo na época do profeta Joel? O povo havia retornado do exílio, mas não havia retornado de coração a Deus. Os cultos continuavam, o templo funcionava, mas o fervor espiritual estava ausente. A crise imediata que Joel enfrenta é uma devastadora praga de gafanhotos que destruiu toda a produção agrícola de Judá. Essa calamidade natural tinha uma dimensão espiritual. A terra era o principal laço da aliança entre Deus e o seu povo. Os produtos da terra eram oferecidos diariamente no templo. Com a praga, até o culto havia sido paralisado. Era um sinal de que algo estava profundamente errado no relacionamento do povo com Deus. Qual que é o diagnóstico espiritual aqui? Formalismo religioso, apatia espiritual, dependência excessiva do materialismo e descaso com a presença do Espírito Santo. O profeta Joel é conhecido na Bíblia pelo derramar do Espírito. Pouco se vê alguém falando sobre as pragas, em 4 fases dela. E cada uma delas tinha um sentido. Quando essas pragas de gafanhoto vinham, eles vinham para quê? Para acabar até no caule do negócio. Destruir totalmente. Ou seja, em Oséias nós temos um parâmetro de prostituição espiritual. Concorda ou não? Aqui em Joel nós temos um parâmetro de sequidão espiritual. Pastor, qual que é a diferença? A diferença da prostituição espiritual é que existia ainda pessoas governando. Sequidão espiritual, existia uma ausência sacerdotal. Mas aquilo que é igual, na mesma proporção, é a falta de relacionamento. Então precisamos entender que a falta de relacionamento com Deus promove problemas seríssimos. Por exemplo, quando chegou a pandemia, o que aconteceu na pandemia? Todo mundo teve que se retirar, vidas foram ceifadas. Milhares e milhares de vidas foram ceifadas. Concorda comigo ou não? Como é que a igreja se movimentou? Teve muita igreja que a primeiro momento não entendeu o recado de Deus e parou. A lei dos homens foi tão maior e mais importante que a lei divina, ou a prospecção da autoridade divina que exerce sobre a igreja, que a igreja parou.
Depois alguém foi lá e falou: opa, peraí, nós temos as redes sociais, nós temos a internet, e começaram os cultos em casa, né? Cada qual se movia com a sua família dentro do lar e ali se reunia no Meet, no Google, enfim, em qualquer lugar, e fazia com que o culto continuasse. Eu não sei como é que funcionou aqui em algumas esferas. Lá no Brasil tem o Pix, né? Então alguns ministérios falaram: opa, tem Pix, nós não podemos, o Pix ajuda nós, o Pix é aquele negócio. Aqui não sei, aqui no Japão é mais difícil. Você tem que ir no banco depositar. Por que eu estou falando de dinheiro? Porque também era um problema. No templo era oferecido tudo aquilo que a terra produzia. Quando a terra parou de produzir, eles também não tinham o que oferecer, o culto parou. O que significa isso? Significa que a dependência não era do que Deus queria fazer, mas do que a terra produzia. Você sabe por que você se cansa demais? Porque você está dando muito mais ênfase ao que a terra produz do que o que Deus quer produzir em você. É muito mais fácil você se dedicar horas e horas no seu trabalho. Eu não estou dizendo que o trabalho não é, muito pelo contrário. Eu estava falando para minha esposa: eu sou um homem próspero. Nesse um ano eu viajei o mundo inteiro sem gastar um tostão. Já viajei várias vezes por alguns lugares sem gastar um tostão. E eu quero entender o propósito de Deus. Estou orando. Para quê? Deus tem o seu propósito. Para entender, e o que eu mais entendo, o que eu mais compreendo, que em todos os lugares que eu fui, eu visitei boas e ruins igrejas e vi quão seca está a igreja do Senhor. Existe o falar em línguas? Existe o louvor? É o que eu sempre falo, né? Não entenda, não, pelo amor de Deus. Isso é um milagre. Não leva pra casa, não. O problema da igreja é o emocionalismo. O problema da igreja é a frequência. Ora sem música no fundo para você ver. Ora sem um fundo musical. Aí você vem falar para mim assim: é que o fundo musical me conduz porque é um louvor. Não, ali é uma frequência que entra no teu cérebro, e isso é comprovado tanto cientificamente quanto biblicamente, porque eu não entendo algumas coisas. Eu entendo que quem estava preso cantava, não ouvia música para orar. Você entendeu ou não a diferença? O emocionalismo, ele é 99% do teu ser. Estava conversando hoje aqui com o presbítero, estava conversando com a minha esposa em casa. 99% do nosso ser é emoção, porque nós decidimos tudo na emoção. Nós não decidimos nada na razão. Sabe por quê? Porque se você for decidir na razão, tu não compra. Se for decidir na razão, tu não enxerga beleza. Se for decidir na razão, tu não come a comida, não faz. Nós somos emocionais. E aí vem uma frequência. E aí você escuta música sem letra, de fato reais, que glorificam a Jesus, que mais glorificam o homem, que mais exaltam o problema humano do que a divindade a qual nós necessitamos todos os dias. A igreja está se perdendo nesse contexto emocional. E aí quer salvar os outros lá fora, quer dar ordem lá fora, se não tem a presença do Deus vivo dentro da igreja. Tira a música no seu quarto quando você for orar, quero ver se você não vai ser mais difícil de você romper o céu.
uma luta intensa espiritual quando você põe o seu joelho no chão. Agora imagina esses homens de Deus que nós estamos aprendendo sobre eles. O emocionalismo dentro da igreja leva ela a uma conduta pagã. Leva uma conduta cultural. Leva a aceitar coisas que Deus rejeita. Nem tudo que é manifestação carnal, emocional, é o Espírito Santo de Deus. Tem louvores que ensinam, você já foi batizado, você já foi cheio do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo e você tem louvores que cantam, vem aonde, irmão? Vem visitar o quê? Você não tem não? Visita era aqui, ó, nesse contexto, quando Deus escolhia e derramava lá para exercer uma função, depois acabou, aqui era visita. Hoje nós temos a presença de Jesus, hoje nós temos aquele que derramou, deixou o Consolador, o Espírito Santo, o maior presente que você poderia receber na tua vida. Para quê? E aí a igreja se covarda, porque vive o emocionalismo e não uma vida espiritual. E uma vida espiritual não tem covardia, tem amor e tem equilíbrio. Isso tudo é o quê? É Deus na vida da igreja. A igreja, ela foi levantada por Deus para ter poder no contexto lá fora. Hoje a igreja recua. Não é verdade? Então o emocionalismo tem que ser deixado de fora, tem que deixar essa sequidão. E como é que essa sequidão vai embora? Para resumir o livro de Joel, é entender que essa promessa de Deus já está sobre a vida da igreja. Esse derramamento do Espírito Santo já foi derramado. Vai ser derramado? Vai, naqueles que você e eu fomos buscar lá fora e trazer para dentro da igreja e fazer com que Deus derrame sobre eles, para que eles possam fazer da mesma forma que nós fizemos. Ou seja, um discipulado simples. Fazer quando alguém chega aqui, recebe a Jesus, hora que volta, tem que ter alguém lá fora ensinando, tem que ter alguém lá fora pegando, tem que ter alguém lá fora ligando, tem que ter alguém acompanhando, ensinando, porque o diabo vai arrancar essa pessoa dali. E a igreja é responsável por isso. Então a gente tem um conhecimento sobre quem é Deus, mas não temos um conhecimento relacional de Deus. Ou seja, você veio para Jesus hoje? Amém. Vem cá, qual que é teu número de telefone? Ah, meu número de telefone é tal, vem cá. Você tem um dia na semana que eu posso visitar você, que eu posso chegar em você, que eu posso profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, orar com você? E não é chegar lá, não pode isso, não pode aquilo. Não. Olha o que Deus fez. Deus levanta os profetas, Oséias, e ele não chega no povo e fala assim, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Não. Ele fala assim, ó, casa com uma prostituta que eu vou mostrar para o povo. Ou seja, ele dá uma escola. Ele fala, olha, da mesma forma que você é fiel ao seu namorado, que você é fiel ao seu pai, é assim Deus quer a sua fidelidade com ele. Ou seja, ajudar a pessoa a entender quem é Deus quando ela chega. Amar a pessoa de verdade, abraçar ela de verdade, porque enquanto você está firme na presença de Deus, ela está vivendo a luta, porque ela acabou de receber Jesus, e o diabo está lá assim, você vai ficar nessa vida aí? Vai não, isso aí não serve para você. Ela não tem condições de levantar o escudo da fé, ela não tem condições de entender, porque ela não está recheada de palavra dentro dela, que faz com que ela se proteja, porque você tem que ser o escudo, eu tenho que ser o escudo, nós temos que ser o escudo, a igreja do Senhor. Então que sentido faz você estar aqui hoje? Que sentido faz? Tudo isso aqui que nós estamos aprendendo sobre Oséias, Joel, Amós, profeta maior, menor, Novo Testamento, interpretação bíblica, o que adianta isso tudo se nós não formos lá fora e fazer o que de fato tem que ser feito? Glória a Deus. Adianta. Você quer ver a igreja crescer? Eu vou te dar uma tarefa para você fazer em casa, já que me chamaram como professor dessa escola. Se lascou. Pega uma semana do teu mês e jejue por 3 vidas que não conhecem a Jesus, e ao final desses 3
dessa semana, vai lá, liga, manda uma mensagem, quero tomar um café com você. Chama para tomar um café, leva na tua casa. Para que esse negocinho de que na minha casa não entra porque vai trazer maldição. Você é crente, gente, pelo amor de Deus. E pega, e vai atrás dessas almas, e traga para a igreja, vem aqui com ela recebe Cristo, recebe oração sacerdotal, e continue o trabalho, porque depois ela vai fazer a mesma coisa com outros. E sabe o que vai acontecer? Se cada um de nós fizermos isso aqui, durante uma semana, durante um mês, sabe quantas vidas podem ser salvas? Sabe quantas vidas podem ser salvas? Imagina você, a sua casa, orar por 3 vidas, que dessas 3 venha uma. Quantas pessoas tem aqui? Quantas famílias tem aqui? 10? São 30 almas, no mínimo. 20, 30, 10 almas. Que seja. É difícil. Sabe por quê? Porque a sequidão atua. Às vezes a emoção de estar no culto, de ser tocado, de se amar, de tremer, e fazer, e aquela coisa e tal. Isso aí, irmão, tudo é de Deus. Mas o que liberta não tem outra coisa a não ser a palavra. O que opera a libertação na vida é a palavra. O que opera é a palavra direcionada para um povo distante de Deus. Então vamos ser profetas dessa nação. Vamos ser profetas de alguma forma. Você já é cheio do Espírito Santo. Esse ministério aqui mostrou que sem Deus e sem a atividade real do Espírito na vida do crente, nada acontece. Por isso a promessa. Então vamos nos colocar dentro do que já foi derramado. Amém? Não sei se o presbítero vai me chamar de volta aqui. Nem sei se o pastor vai deixar eu ficar na igreja. Mas o recado de Deus está dado para a tua vida. Aleluia. Vai, porque daqui a pouco o pastor fala que vai ter que romper essas paredes. Se nós entendemos a dimensão disso, vai ser muito mais rápido do que vocês estão imaginando. Porque olha, preste bem atenção, quem faz com um propósito real, que a cruz ensina, a igreja prospera. Quando a igreja para de fazer isso, a igreja cai. Eu vi ministérios aqui mesmo no Japão, que cresceram num boom, que estavam na direção certa. E hoje, tinha 300 igrejas. Hoje, não tem 20. Então por quê? Porque deixou de fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas têm filhos aqui que estão na escola japonesa? Vou ficar quieto. Diante das crises que devastavam a nossa vida, o que Deus espera que façamos? Fica a pergunta para você fazer no grupo para o presbítero, que ele vai responder para você. A Bíblia diz, Joel 2, versículo 12 e 13: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De que maneira? Pode falar. Convertei-vos a mim. De que maneira? Isso, olha só, ele usa o isso. Isso com jejum, com choro e com pranto. E não rasgue as vestes apenas, rasgue o coração. E não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O básico. O que é o básico? Jejum. O que é jejum? Não vou falar não, Jesus. Não vou falar não, porque o povo está fazendo jejum aí, eu vou... Não vou, deixa quieto, depois uma outra hora na conversa. Crises são convocações de Deus para o arrependimento. Olha isso, irmão. Crises são convocações de Deus. Quando a terra seca e as fontes minguam, Deus está falando à igreja que só enxerga o problema natural, perde a mensagem espiritual. O jejum e a oração coletiva ainda são instrumentos de transformação. Paulo,
Segura essa. Não leva pro coração não, tá bom? Eu te amo, cara. Você é um cara sensacional. Não tem nada a ver com isso. Mas é que a gente tem que tomar conta dos corações. Eu sou assim. Mas o que eu preciso dizer é um exemplo que eu vou usar. Quer ficar mais perto das pessoas? Vamos tirar 12 horas de jejum e oração aqui dentro? Vamos ou não? Vamos nos reunir em oração aqui? Jogar futebol é errado? Fazer churrasco é errado? Não. Condena? Não estou condenando. Mas eu estou dizendo, nós nos programamos para fazer coisas lá fora, para ficar mais perto, amém, vai ter relacionamento, amém. Mas quando nós fazemos isso aqui dentro, só aqui, irmão, orando, jejuando, buscando a Deus, falando, ouvindo uma boa palavra. Quantas e quantas vezes eu conduzi a igreja a fazer isso? Vamos jogar bola? Vamos. Você entendeu, tá? Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Vamos jogar bola? Vamos. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Quando vai fazer churrasco, chama pessoas de fora. Por quê? Ué, você é crente. A maioria da galera que foi ganha aqui é churrasco. Então, vamos. Eu ganhei muita gente em churrasco. A igreja a qual eu frequentava me condenava. Você vai lá no meio deles? Eu vou. Você vai se sujar? Eu vou mesmo. Eu vou cair no meio deles lá e... Nossa, não vai se sujar que tem uma beleza. No final da noite, todo mundo estava me ouvindo pregar. Porque aqui eles me chamavam de Camargo. Camargo, o que está acontecendo? Como é que Deus... Por que você parou, Camargo? Por que você está lá, Camargo? Por que você não está aqui mais conosco, Camargo? O que aconteceu, Camargo? O Camargo decidiu, cara. Mas é ruim. É ruim não ver você lá comigo. Não precisa criar uma história, ter medo, não. Você tem Cristo na tua vida. O pastor não fala aqui? Quem está como é que o pastor fala aqui? Tem que você usa aqui direto? Tem vários. Mais glória? Como é que é? Mas nós temos mais oração a poder. Não, tem outro que você usa um termo aqui. Isso da glória. Isso. Você ganhou. Quanto você dá glória, o que é que você fala de novo? Isso é vitória. Isso. Então, quanto mais você dá glória, mais vitória você recebe, né? Aí você vai compartilhar isso com quem? Tem crente dentro da igreja que não quer sua vitória, não, irmão. Tem crente dentro da igreja que está falando assim, meu Deus, tem crente aqui dentro da igreja que falou assim, esse pastor veio, vai dar certo. E tudo bem, não estou nem aí, ninguém me chamou, chama Jesus. Se não tem espaço para mim aqui, tem espaço em outro lugar. Deus conhece os caminhos a qual Ele preparou para mim. Então se eu estou aqui é porque tem um propósito. Entendeu? Então vamos fazer parte desse propósito? Tem churrasco para ganhar alma? Faz com propósito. Chama pessoas. No futebol é complicado porque os caras vão vir, vão xingar. Você não xingava, não? Você não era ruimzão, não? Você não metia o pé em todo mundo também? Aí agora a oportunidade de te mostrar lá que você é profeta no teu corpo. A hora que a bola vem, você... Opa, pode passar, meu amigo. Vamos ser profeta. Amém? Vamos usar o ministério a qual Deus nos deu para fazer a vontade de Deus. Tá bom? Profeta Amós. Meu Jesus, a hora não deixa. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Amós, profeta, o homem de carga significa. Amós era pastor boiadeiro e cultivador de sicômoros, de Tecoa, no reino de Judá. Mas seu ministério não foi exercido no reino do norte. Foi exercido no reino do norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão II. Um dos períodos de maior prosperidade material de Israel, como nós falamos aqui em Oséias. Tá? É o profeta que inaugura o período clássico da profecia escrita. Foi contemporâneo de Oséias. Tá? E também, provavelmente, de Isaías. A sua presença em Israel como profeta vindo de Judá gerou tensão imediata com as autoridades religiosas de Betel. O sacerdote Amazias chegou a pedir que ele parasse de profetizar e voltasse à sua terra.
Amós, capítulo de número 7, versículo de número 10 e 13. Tá? Ele foi literalmente para Betel e Samaria. Qual era a situação espiritual do povo? A superfície de Israel brilhava. O reinado de Jeroboão II havia restaurado fronteiras, impulsionado o comércio e gerado riqueza. Os templos estavam cheios, os sacrifícios eram regulares, o povo achava que estava em boa situação diante de Deus. Era um tempo de religiosidade sem justiça, mas por baixo da prosperidade havia uma podridão social devastadora. Os ricos oprimiam os pobres sem piedade. Os juízes aceitavam suborno. Os mercadores usavam pesos falsos e os sacerdotes não denunciavam o pecado. A aliança com Deus havia se tornado um rótulo de formalismo, morto. Qual que era o diagnóstico aqui nessa época desse profeta? Hipocrisia religiosa, que tem bastante no dia de hoje. Injustiça social, muito no dia de hoje. Exploração demais dos pobres. Culto sem ética e confiança equivocada no privilégio de ser povo eleito. Amém? Qual que era o principal problema enfrentado por Amós? Amós enfrenta a dissociação entre fé e conduta. O povo adorava a Deus nos templos e ao mesmo tempo vendia o justo por dinheiro, o necessitado por um par de sapatos. A eleição divina havia sido convertida em licença para pecar, a tal da graça. Você está entendendo ou não? Quem não consegue explicar a graça para que a pessoa entenda o que é graça, para que ela não viva no pecado, fica complicado. Graça é para descomplicar e não para complicar. Aí você vai perguntar, nós somos maduros aqui, certo ou não? Sim. Conhecemos um pouco mais de Jesus, não estamos mais tomando leitinho, certo ou não? Sim. Então, se nós não estamos tomando mais leitinho, nós devemos fazer algumas coisas. Entender que graça é perdão de Deus mesmo, imerecido. Você não merece, ninguém mereceu, ninguém merece. Então não adianta a pessoa mudar, isso é no budismo. Nós somos crentes. O budismo vai lá e fala, vai ensinar você que primeiro você tem que mudar a sua conduta para depois você se tornar tal coisa, ou isso ou aquilo. Então assim, você não é budista. Tem crente budista na igreja. Tem crente que fala assim, não, primeiro para ir na igreja você tem que ir assim. Quantas e quantas vezes eu levei vidas de bermuda, chinelo na igreja. Falei, eu vou lá nada, eu vou assim mesmo. Vai, não tem problema, irmão, mas vai comigo lá. Mas eles vão me aceitar? Falei, rapaz, eu já estou te aceitando. E o melhor de tudo, o maior de todos, Cristo, te aceita. Porque eu não acho legal. Não tem problema, não quero que você ache legal. Não importa se você não acha legal. Eu quero só que você ouça a palavra. Entende? E acabou. Então é isso que é necessário, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de Amós é uma das mais contundentes do Antigo Testamento. Deus não aceita culto sem justiça. Os sacrifícios, as festas, os dízimos, tudo era repugnante para Deus, enquanto o sangue dos pobres corria pelas ruas de Samaria. Isso é sério, irmão. Nada sem propósito tem. Frutifica. Amém? O Senhor ruge de Sião. Esse rugido é o rugido do juiz soberano que conhece os pecados de todas as nações, não apenas Israel, e que cobrará de cada um segundo as suas obras. Amós detalha os crimes das 7 nações vizinhas antes de chegar a Israel, mostrando que ninguém está fora do alcance do julgamento divino. A ética e a justiça são inseparáveis da adoração genuína. Um culto bonito não compra o favor de um Deus justo que ouve o clamor dos oprimidos. Sensibilidade no culto. Sensibilidade no culto. Humanização no culto. Ninguém é melhor do que ninguém. E as pessoas que estão vindo não são menores do que eu e você. Pode estar entrando um presidente, não sei do que, pode estar nascendo uma criança que vai ser uma bomba atômica na mão de Deus para todas as nações. A gente não sabe, e como nós desconhecemos, não temos o poder do conhecimento total, então nós temos que ser humildes. Entender que quem vem, vem porque Deus está chamando. Amém? Amós foi levantado para confrontar a hipocrisia religiosa e a injustiça social de Israel, anunciar o julgamento iminente e chamar o povo ao verdadeiro arrependimento. Ele deveria mostrar a eleição divina era uma responsabilidade,
e não um privilégio. Tem muita gente que anda com os títulos só porque tem privilégios, não porque realmente entende o chamado. Sua origem humilde, pastor, boiadeiro, era parte da mensagem. Deus não precisava de teólogos da corte para falar ao reino. Ele podia usar um trabalhador do campo para confrontar reis, sacerdotes e toda a nação com verdade irresistível da sua palavra. Foi o que nós acabamos de dizer. Nós não sabemos quem está chegando. Deus levanta quem Ele quer, porque Ele tem autoridade para isso. A igreja dele, amém? A pergunta central é: o que Deus realmente exige de um povo que o adora com festas e sacrifícios, mas vive na injustiça? A resposta está Amós 5:24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Amém? E vamos para Obadias. Eu tenho uns 5 minutos para falar de Obadias. Amém? Obadias significa adorador ou glória, porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Contexto histórico do profeta Obadias, do seu ministério. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. Sua datação é objeto de debate entre estudiosos, mas a posição mais aceita o coloca no período pós-queda de Jerusalém, em 586 a.C., quando os edomitas se aliaram aos babilônios e se alegraram com a destruição da cidade de Irmã. O profeta não fornece dados biográficos sobre si mesmo. Seu nome, Obadias, significa adorador de Jeová ou servo de Jeová. É um profeta pré-exílio, cujo foco recai inteiramente sobre a nação de Edom e o julgamento que viria sobre ela. Contexto histórico: a rivalidade secular entre Israel, Jacó e Edom, ou seja, Jacó e Edom, Esaú. Uma briga séria que culminou na traição edomita durante a invasão babilônica. Alvos de profecia: primeiramente, os edomitas; secundariamente, uma mensagem de esperança para o povo de Israel. A profecia de Obadias não se dirige diretamente a Israel em sua situação espiritual interna. Ela se dirige a Edom. Contudo, o contexto de Israel era de humilhação, cativeiro e questionamento da fidelidade de Deus. Como Deus poderia estar no controle se o povo havia sido destruído? Amém? Enquanto os edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, se alegravam com a destruição e colaboravam com os inimigos, a mensagem de Obadias é uma resposta teológica acerca dessa angústia. Deus não estava dormindo em relação a isso. Ele não estava alheio em tudo aquilo. O julgamento sobre Edom seria a confirmação de que Ele, aleluia, é o Senhor da história e que a soberba dos que zombaram do seu povo não ficaria sem resposta. Soberba incontrolável, crueldade contra o povo, irmão e traição em momento de vulnerabilidade. Será que tem isso hoje no nosso meio? Ou não? Tem ou não? A mensagem de Obadias é clara e sem apelo. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. O princípio bíblico de que o homem semeia, isso também se fará, em Gálatas 6,7, se cumpriria literalmente sobre Edom. Como tu fizeste, assim será contigo. Obadias 1,15. A profecia detalha o julgamento sobre Edom em termos precisos. Seus aliados o trairão, seus sábios serão destruídos, seus guerreiros ficarão aterrorizados. A nação se julgava intocável, tá? Seria completamente apagada, o que historicamente se confirmou. Os edomitas desapareceram completamente como povo. Amém? Qual era o propósito do ministério do profeta? Obadias foi enviado para consolar Israel em sua hora mais sombria, mostrando que o aparente triunfo de seus inimigos era temporário, e que Deus da aliança ainda governava. A história, ao mesmo tempo, foi enviado para pronunciar julgamento sobre a crueldade e a soberba de Edom. O livro também serve como advertência universal. Soberba que ergue contra o povo de Deus, que se alegra com a queda do irmão, que fecha a saída ao fugitivo. Tal soberba tem preço, a justiça divina não se apressa, mas chega. Pode uma nação soberba que oprime e zomba do povo de Deus escapar do julgamento divino? Obadias 1,3. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará? Deus julga aqueles que se alegram com a queda do irmão. Nenhuma posição de vantagem é permanente sem Deus. O princípio da semeadura e da colheita é universal e inevitável. A igreja perseguida pode confiar na soberania de Deus.
Tema-chave desse ministério. Tema-chave desse ministério. Soberba na igreja. Aplaudir a desgraça alheia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É difícil sentar com o irmão e conversar? Eu não concordo com você, irmão. Eu não concordo com você, André. É difícil sentar e colocar as coisas e falar não concordo? É mais fácil dividir isso em momentos e deixar se levar pela emoção e falar mal e pisar em cima do irmão? Eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante. Quando você senta para conversar com irmãos da igreja, você vai falar do quê? Das coisas de Deus, não é? Então, se tem coisas para falar da igreja, fale. Aí tem um abençoado lá que é joio, que está lá no meio da reunião, no meio da conversa, pega a conversa de qualquer maneira e vai semeando intriga. Para que isso, gente? Graças a Deus que você pensa diferente de mim, irmão. Louvado seja o nome do Senhor que você é diferente de mim. Louvado seja o nome do Senhor que o pastor Tiago é diferente do presbítero Vitor. Sabe por que isso ou não? Porque aí a multiforme graça de Deus trabalha no meio da igreja. O que nós não devemos é perder o respeito, e nem o amor, e nem o carinho por aqueles a qual chamou o Senhor, como a mim e a você também. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida. Eu acredito que eu mais preguei do que ensinei você alguma coisa nessa manhã, mas que Deus tenha falado ao teu coração e que por um momento você possa mudar em alguma coisa a sua conduta em relação àquilo que Deus quer de você. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Ele não traz cansaço para você. É você que traz, com as suas palavras, o cansaço para a sua vida ministerial. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela oportunidade. O pastor Adriano trouxe coisas que ele trazendo seria melhor do que eu trouxesse, porque eu sou de casa e ele chegou agora. E coisas foi sanada que o senhor nem sabia. O Espírito Santo te usou. E com a permissão do pastor, né, para ele estar orando, está encerrando aqui, nosso pastor, o pastor Diego, por favor, o senhor vir orar. Não tem essa de ciúme, meus irmãos. O pastor Adriano ele trouxe coisas bíblicas profundas aqui para nós. Ele pensa que ele pregou, mas ele trouxe conteúdo da teologia e também coisa do Espírito. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que o Espírito Santo tem a primazia em todo o local da igreja. E mais ainda no ensino. Glória a Deus pela vida dele. E se assim o pastor permite, por mim ele já está convidado para dar outra aula. Se ele queira, né? A próxima é a senhora esposa dele, né? Não falei para a igreja ainda, se ela não fugir que nem o Jonas, né? Porque ele sabe, daqui não é fácil, né? E não pode só estar aí. Eu estou dando aula para vocês desde quando? Outubro, novembro, não lembro. Desde quando, Eliane? Eu estou dando aula? Outubro mais ou menos, né? Direto, né? E eu preciso me render um pouco também para que eu possa trazer mais conteúdo, senão fica uma coisa repetitiva. E eu acredito que eu não sou uma coluna estática que Deus só vai usar a mim, tem que usar outros, tem que pegar outros e outros, não pode só ficar em mim. Que Espírito Santo é esse? Isso aí não existe comigo, tá bom? Primeira coisa, não tenho ciúme. E que Deus venha acrescentar e venha florescer esse desejo em muitos aqui. Tem muitos evangelistas, diáconos e etc, etc. Ano que vem, eu vou logo falar, pode falar, pastor? Ano que vem não tem como dar desculpa, tá? Diácono, presbítero, evangelista, você não vai dar desculpa não. Porque o curso está sendo dado e vai ter que precisar ser usado os obreiros da casa. Amém? Vamos orar, galera. Convida a igreja de pé. Bom dia, Pai Senhor, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, te louvamos,
e te glorificamos por essa aula, por esse ensino. Que o Senhor possa continuar, Senhor, fazendo a tua igreja crescer na graça e no conhecimento. Que nós possamos conhecer mais de ti, mergulhar, Senhor, nas tuas sagradas escrituras, e que o teu nome seja glorificado. Que nós não cresçamos somente em estatura, mas cresçamos também em sabedoria e conhecimento para a glória do teu nome. Que a tua igreja cresça, Senhor, sadia, meu Pai amado, que ela expanda, que ela vá para frente, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? 11h05, 11h03, eu estou dando início aqui ao nosso culto. Por favor,